Presidente Lula, a sua liberdade de opinião está condicionada pelo facto de estar preso? Olha, veja, eu fui preso para que não pudesse ser candidato a presidente da República. A minha prisão é uma prisão eminentemente de cunho político. Ela aconteceu já dentro do pacote que estabeleceu o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. E eu, então, estou aqui tentando mostrar para a sociedade brasileira e para o mundo como é que os novos golpes se deram na América Latina, sabe, no século XXI. Diferentemente do que foi no século XX, você utiliza o poder judiciário, você utiliza as instituições públicas para poder condenar uma pessoa. Eu, então, tento utilizar os meios de comunicação para tentar contar a minha versão sobre as mentiras contadas sobre o Lula. E foi por isso que teve hipótese de mudar para um regime semiaberto ou prisão domiciliária recusou? Não, veja, não se trata de recusar. Se trata de caráter. E caráter a gente não encontra em supermercado. Você não encontra caráter em free shop. O que acontece é que eu quero a minha liberdade plena. Eu quero o meu atestado de inocência. Porque quem deveria estar condenado era quem contou mentira a meu respeito. Então você tem inquéritos policiais mentirosos, você tem acusações do Ministério Público mentirosa e você tem sentenças mentirosas. Não, as mesmas pessoas que contaram mentiras a meu respeito, sabe, porque a situação política está um pouco mudando no Brasil, veio a público pedir para que o Lula vá para sua casa com um prêmio da progressão da pena. E eu não quero progressão de pena, eu quero a minha inocência, eu quero que julguem o mérito do meu processo, ponto. Mas justamente por isso tem consequências pessoais e familiares. Eu estou-me a lembrar do funeral do seu neto, que o senhor não foi, porque não o deixaram ir. No funeral do meu neto eu fui. Eu não fui no funeral do meu irmão, porque um juiz decidiu que eu só poderia ir a um quartel e que o cadáver fosse me visitar. Não era eu que ia visitar o corpo do meu irmão, era o corpo do meu irmão que teria que se locomover, sabe, da onde ele morava até o quartel que eu estava presente. Eu achei que era muito sacrifício um defunto fazer uma viagem para visitar o irmão que estava vivo. Então não aceitei ir. O segundo, eu fui no velório do meu neto. O que acontece claramente é o seguinte, é que quando você comete um crime, que você se sente culpado, você fica implorando a progressão de pena. Você fica implorando, eu quero uma progressão porque eu quero, sabe, eu já estou condenado há tantos anos, eu quero ir para casa, quero ficar com meus filhos, eu quero colocar a tornozeleira. Isso quando a pessoa é culpada. Quando a pessoa é inocente, a pessoa não precisa de progressão, a pessoa precisa de um julgamento justo. Como eu acho que o juiz Moro mentiu, como eu acho que o procurador Dallagnol mentiu, como eu acho que o delegado que fez o inquérito mentiu, eu quero um julgamento justo, é só isso. Precisamente essas revelações de um suposto conluio entre o juiz que o condenou e o Ministério Público surpreenderam-me quando o Intercept as revelou. Olha, não me surpreenderam porque as denúncias que o Intercept está fazendo, eu e os meus advogados já fazíamos antes. Porque, Paulo, você tem que compreender que tem 4 pessoas que sabem da verdade nesse país. Deus sabe que eu sou inocente. Eu sei que eu sou inocente. O Moro sabe que eu sou inocente e o Dallagnol sabe que eu sou inocente. Os juízes, os desembargadores do TRF4 no Rio Grande do Sul também sabem que eu sou inocente. Então eu não estou pedindo favor. Eu estou apenas dizendo o seguinte, eu quero um julgamento justo. Se vocês provarem com provas materiais que eu cometi algum delito, eu fecho a minha boca e vou cumprir a minha pena. Mas se vocês não provarem, eu quero a minha liberdade e eu quero a condenação de vocês.
Eu quero a punição de quem errou. Ora, justamente, Presidente Lula, acha que houve uma politização da justiça visando-o assim? Deixa, Paulo, ficar muito claro para os meus amigos portugueses e para minhas amigas portuguesas, é que aqui no Brasil houve um conluio, você precisa entender isso, entre o juiz, e o Ministério Público, o procurador, a Polícia Federal, através dos delegados que fizeram o inquérito, e a imprensa. A imprensa brasileira, ela tem muita culpa na desagregação das organizações políticas e do ódio que está estabelecido nesse país. Veja, eu sou vítima de uma coisa chamada lawfare. Você já deve ter ouvido falar muito. Ou seja, então você não precisa de prova. Você cria a vítima e em torno dessa vítima você começa a trabalhar toda e qualquer acusação que vai sendo aceita pelo juiz, sendo acusada pelos promotores e vai sendo aceita nas outras instâncias. Veja, Paulo, a meu respeito, eu estou desafiando, presta atenção, eu estou desafiando a Polícia Federal, que participou do inquérito, estou desafiando o Ministério Público, estou desafiando os juízes que participaram do meu julgamento, estou desafiando os empresários brasileiros, estou desafiando os políticos que gostam e que não gostam de mim, a mostrarem uma única prova de ilícito cometida por mim na minha vida pública. Agora, veja. Ele está com um problema aqui, presidente. Deixa eu ajudar aqui. É que está dando interferência no microfone. Eu posso pegar aqui rapidinho? Vê se melhora aí, a antena. Vem para cá. Aí. 1, 2, 3, 4, gravando. Não, pode continuar. Então eu estou desafiando. Eu estou desafiando porque eu tenho consciência que eu sou inocente. Por isso é que eu estou desafiando. Eles têm muita facilidade de me desmoralizar. É só apresentar uma prova. Você sabe qual foi a acusação feita contra mim? Ou seja, um procurador, depois de investigar minha vida durante anos, depois de fazer coerção na minha vida, depois de me levar na polícia sem mandato, depois de invadir a casa dos meus filhos, depois de invadir a minha casa, ficou 1h30 na televisão fazendo uma acusação. Quando ele termina a acusação e a apresentação de um PowerPoint, ele diz a seguinte frase: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando o cidadão fala isso, ele deveria ser preso na hora e ser exonerado a bem do serviço público. Aí, essa frase ontológica vai para o juiz. Aí, depois de todo o inquérito, o juiz me condena. E sabe qual é o crime? Eu fui condenado, o crime é fato indeterminado. Ou seja, ele também não sabe qual é o crime que eu cometi. Então, eu estou atrás do crime que eu cometi. O TRF4, que é a instância, que é a segunda instância, me julgou sem ler o processo. Sem ler o processo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento nesse país em que você não precisa provar que a pessoa cometeu crime. Você condena porque você quer condenar. E eu estou convencido, sabe, estou convencido que tudo aconteceu, primeiro, por interesses americanos, sabe, na descoberta do pré-sal brasileiro, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI. Aconteceu por conta do Departamento da Secretaria de Estado, de Justiça dos Estados Unidos, em convênio com o Ministério Público Brasileiro e com o senhor Moro. E aconteceu porque, se o Lula fosse candidato a presidente, o Lula teria sido eleito presidente da República. Tá? Então era preciso evitar que o Lula... Então deixa-me fazer esta pergunta, então. Isso, tendo em conta aquilo que está a dizer, a confirmar-se aquilo que está a dizer, retira alguma legitimidade às últimas eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro? Na minha opinião, tira. Tira muita legitimidade. Primeiro, porque o candidato que poderia ganhar não pôde participar da reunião. Segundo... As Nações Unidas pediram para que o Presidente Lula mantivesse os seus direitos cívicos. Não, eu tentei brigar para que eu tivesse o meu direito de concorrer, porque no Brasil até então você tinha muita gente que tinha concorrido sob júdice e tinha ganho as eleições e tinha sido julgamento depois. Quer dizer, eu quando vim aqui para a Polícia Federal,
eu cresci 16 pontos nas pesquisas de opinião pública. Eu certamente, se fosse candidato, poderia ter ganho as eleições no primeiro turno nesse país. Tá? Então, essa é a certeza que eu tenho do porquê não me deixaram ser candidato. Então, o objetivo do golpe era esse, era tentar evitar que o PT voltasse ao governo e, sobretudo, que o Lula voltasse ao governo. Então, o presidente Lula tem muitos pedidos e dado algumas entrevistas a órgãos de comunicação internacionais, agora à RTP. Isto faz parte da sua estratégia de defesa para que o mundo não o esqueça? Não. Veja, isso faz parte da defesa da minha honra. Isso faz parte da defesa da minha dignidade. Eu digo sempre o seguinte, eu fui criado e educado por uma mulher, sabe, analfabeta, que era minha mãe. E a minha mãe me ensinou uma coisa, ela me ensinou a ter caráter. Ela me ensinou a andar de cabeça erguida. E eu resolvi levantar a cabeça, sabe, para poder me defender. Eu tenho mais de 80 capas de revistas contra mim. Eu tenho mais de 200 horas do principal jornal da televisão brasileira contra mim. Eu tenho milhares de primeira página de jornais contra mim. Eu tenho milhares e milhares de páginas de jornais contra mim. Tenho milhares de notícias de rádio contra mim. E, enquanto há uma unanimidade para condenar o Lula, há uma unanimidade para transformar o Moro em herói. E eu quero provar que o Moro é o bandido, não o Lula. Mas políticos, parlamentares, juristas internacionais denunciam também a inconsistência das provas contra si. Paris recentemente tornou cidadão de honra, isto há escassos dias. Este tipo de apoio internacional pode mudar alguma coisa? Olha, é muito importante o apoio internacional. Eu, inclusive, fiquei muito feliz com o prêmio que eu recebi como cidadão de Paris, uma coisa que me orgulha profundamente. Eu quero agradecer a prefeita de Paris, agradecer os conselheiros que votaram. Essa semana eu vou receber um prêmio da maior central sindical americana, da FLCU, e vou receber um prêmio também das comissões obreiras da Espanha. Tudo isso me orgulha. Agora, por que é importante a imprensa internacional? É importante a imprensa internacional porque a imprensa nacional é parte do complô da minha condenação. A imprensa nacional, eu quero que você preste atenção nisso, Paulo. Uma vez o Mário Soares, eu era presidente da República, ele veio me entrevistar, ele tinha um programa de televisão. Na RTP, sim. E o Mário Soares entrou na minha sala, estava com um monte de jornal da Itália, da Espanha, de Portugal, da França, da Alemanha. E ele falou assim para mim, Lula, eu estou estranhando, porque toda a imprensa internacional está vendendo você como um herói. E eu chego aqui no Brasil, a imprensa brasileira te vende como demônio. Aí eu falei, é para isso, Mário, que eu acho importante dar entrevista para você, para mostrar para você que a imprensa brasileira, tal como ela está se comportando, ela está prestando um desserviço à democracia. Eu estou convencido, Paulo, estou convencido que o ódio que está disseminado no Brasil não é culpa do Bolsonaro, é culpa de uma coisa chamada Rede Globo de televisão, que passou a criminalizar a política 24 horas por dia já faz muito tempo. Mas agora... Só para você saber, quando eu cheguei na presidência, o Brasil vinha de um momento de unanimidade do pensamento único em defesa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Era pensamento único favorável a ele. Quando eu entro na presidência, passou a ser um pensamento único contrário ao Lula. E também passou a ser um pensamento único contrário à presidenta Dilma Rousseff. E aí, quando nós descobrimos o pré-sal, que é a maior reserva de petróleo descoberta no século XXI, ontem eu vi um especialista dizendo que a reserva pode chegar a 176 bilhões de barris de barril, é a quarta maior reserva do mundo. E aí, os americanos começaram a interceder na política brasileira com muito mais força. Mas, Presidente Lula, mantém confiança
que esta mesma justiça que o condenou o irá agora inocentar? Olha, deixa ele dizer uma coisa. Como são instâncias diferentes, eu não posso dizer as mesmas justiças, porque são homens diferentes. Qual é o meu grau de expectativa na Suprema Corte? É que a Suprema Corte ela existe para ser uma espécie de garante da Constituição. Ela é a última instância e ela tem o poder, e o poder dela, sabe, você não tem nem para onde recorrer a não ser para Deus. E eu espero que a Suprema Corte faça justiça. Eu espero que a Suprema Corte atente para os inquéritos do processo, que a imprensa, que a Suprema Corte leve em conta tudo que está sendo dito pela Intercept, tudo que está sendo dito, sabe, pela minha defesa e tudo que está sendo dito por advogados, sabe, espanhóis, advogado português, advogado italiano, advogado alemão, por políticos do mundo inteiro que estão acompanhando esse processo. Ou seja, eu só estou na expectativa de que a Suprema Corte faça justiça. Eu quero ir para casa com a cabeça erguida como eu vim para cá. É importante você saber, Paulo, que eu poderia não ter vindo para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido para um outro país, eu poderia ter ido para uma outra embaixada. Eu tomei a decisão de vir para cá porque eu quero provar a minha inocência e quero provar que o Moro é mentiroso. Quero provar que o Moro é um ídolo de barro. Quero provar que os procuradores que me julgaram, que me acusaram, são mentirosos. É por isso que eu estou aqui. A última campanha eleitoral houve dois temas muito marcantes. A corrupção no Brasil, generalizada, e fizeram de si um exemplo dessa corrupção. Enquanto político que desempenhou altas funções no Estado, não sente alguma mágoa de não ter lidado ou combatido essa corrupção generalizada? Estou a falar de dados, por exemplo, da Transparency International. Olha, eu poderia, se tivesse tomado a decisão de, uma vez por mês, ou uma vez por ano, e jogar golfe com a elite brasileira, ao invés de visitar os sem terra, os sem casa, os sem teto, os catadores de papéis e os moradores de rua, com quem eu me reunia todo o Natal, se eu tivesse, ao invés de me reunir com essa gente, tivesse ido jogar golfe, possivelmente eu não tivesse tido o final que eu tive. A única explicação que eu encontro para o processo é porque, pela primeira vez na história deste país, e você deve conhecer um pouco a história desse país, de uma elite perversa, uma elite política canalha, pela primeira vez, o povo pobre teve o direito de ser tratado com cidadania. Pela primeira vez, o salário mínimo aumentou 74%. Pela primeira vez, 36 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza. Pela primeira vez, 40 milhões de pessoas passaram a ter um padrão de consumo de classe média. Pela primeira vez, geramos 22 milhões de empregos, mesmo na crise de 2008, quando eu disse que a responsabilidade da crise era do sistema financeiro, sabe, no meio do centro do capitalismo. Mas como é que a corrupção se instala como um tema de campanha? É porque aqui no Brasil, e eu acho que em Portugal também, acho que na Espanha também, acho que no mundo inteiro, sabe, toda vez que um partido está no governo fazendo alguma coisa que a oposição não gosta, você comete a acusação de corrupção. No Brasil nós já tivemos Getúlio Vargas, já tivemos Juscelino Kubitschek, já tivemos João Goulart. Mas a corrupção não mina a democracia. Veja, eu não estou preocupado com as denúncias, eu estou preocupado com as provas. Porque se tem um presidente da República que criou condições para que se investigasse as corrupções, somos nós. Pode perguntar para o diretor-geral da Polícia Federal, pergunte para o diretor-geral da Controladoria Geral da República, pergunte para quem você quiser. Se tem um partido que criou condições para que a gente pudesse investigar e apurar a corrupção, foi exatamente nos 12 anos do Partido dos Trabalhadores. Tá? Eu acho que quem roubou tem que estar na cadeia. Eu acho que quem praticou corrupção tem que estar na cadeia. Agora, para a pessoa estar na cadeia, você tem que provar. Você tem que mostrar o crime.
O que você não pode é condenar a pessoa por ser seu inimigo político. Eu estou apenas exigindo, porque minhas provas eu já apresentei, que eles apresentem a minha prova de culpabilidade. Apenas isso eu estou esperando. E tem mais 10 processos. É uma mentira atrás da outra. E eu pretendo enfrentar todas essas mentiras para poder provar a podridão que está acontecendo nos inquéritos contra o Lula. É isso. Deixa-me passar agora para uma questão que muita gente provavelmente se pergunta, é como é que o presidente Lula passa o tempo aqui? Mantém-se a par do que se passa no seu país e no mundo? Como é que são os seus dias? Olha, primeiro eu tenho na cela televisão aberta. Eu não tenho TV a cabo e não tenho internet. Eu vejo a televisão aberta, que não é das melhor qualidade, ou seja, os programas não são os mais apetitosos. Então eu assisto os jornais rotineiros do Brasil. Eu recebo informações do mundo aí fora. Eu recebo pendrive de coisas que acontecem em outros países, de manifestação na festa do Avante. Eu recebo pendrive do Prêmio de Paris, eu recebo pendrive de artistas, eu recebo pendrive das reuniões do meu partido, eu recebo pendrive de ato público, eu recebo análise de conjuntura de pessoas que eu peço. Eu, de vez em quando, peço para alguém fazer uma análise de conjuntura, sabe, a respeito de alguma coisa a nível internacional. Porque tem uma coisa, Paulo, que eu acreditava muito, que era fazer do Brasil um país protagonista de política externa. Eu sempre achei que um país do tamanho do Brasil, com a importância, sabe, com a importância do Brasil, teria que ter um papel mais importante na geopolítica internacional. Foi por isso que eu, muita vontade, visitei o mundo inteiro, visitei muitos países. Foi por isso que fortalecemos a Unasul, não deixamos implantar a ALCA. Foi por isso que fortalecemos o Mercosul. Foi por isso que criamos a CELAC. Foi por isso que criamos os BRICS. Foi por isso que eu fiz reunião entre país da América do Sul e país africano, entre país da América do Sul e país do Oriente Médio, do mundo árabe. Foi por isso que eu acreditei que o Brasil, sabe, teria que ter uma força muito grande para mudar o Conselho de Segurança da ONU, pelo menos os membros permanentes. Ou seja, não tem explicação a geopolítica do Conselho de Segurança da ONU ser a mesma de 1948. Eu defendia que a América Latina tivesse uns 3 países, que a África tivesse uns 3 países, que a Índia entrasse, que a Alemanha entrasse, que o Japão entrasse. Mas agora tem outro presidente, tem outro governo. Qual é o balanço que o presidente Lula faz da presidência de Jair Bolsonaro? Veja, eu não vou fazer balanço. Eu não vou fazer balanço porque o balanço é negativo. O balanço é que você não tem um cidadão que tenha sido eleito para governar o país pensando na melhoria do Brasil, na melhoria do povo brasileiro. Você tem um cidadão que é, sabe, um demolidor, é um destruidor das coisas da democracia nesse país. Sabe, é um cidadão que não gosta de cultura, por isso tem que destruir todos os mecanismos que fortalecem a cultura. Ele não gosta de liberdade, por isso tem que ter milícia. Ele não gosta de emprego, por isso pede para que o seu ministro da Fazenda venda tudo. Eles estão querendo privatizar tudo que você possa imaginar nesse país, inclusive a Petrobras. Ou seja, então eu sinceramente não acho que ele esteja governando o Brasil. Ele está, na verdade, dando autorização para vender esse país. Ou seja, já vendeu a Embraer, que era a 3ª empresa de aviação do mundo, era mais importante do que a Bombardier canadense, vendeu para a Boeing. Ele já vendeu muitas empresas, já vendeu a BR, que é a distribuidora do petróleo, agora quer vender a Petrobras, quer vender as empresas de energia, tudo em benefício, sabe, de um sistema arrecadatório para pagar juros da dívida pública. Ou seja, você não vende um patrimônio para pagar uma dívida. Um país do tamanho do Brasil não tem que ter uma preocupação com a dívida pública. O Brasil pode até contrair mais dívida desde que você venha construir novos ativos que permitam o país voltar a crescer,
que permita gerar emprego, que permita você desenvolver o país. Não há sinais de que, neste momento, há uma pequena recuperação de emprego? Veja, é engraçado porque você pode odiar o monstro, esse cara pode levar o país a uma quebradeira total. Em algum momento a economia vai voltar a crescer. Em algum momento, independentemente do governo. Em algum momento a economia pode crescer um pouco. O que é importante é saber o seguinte: ela vai crescer a partir de que patamar? Quantas pessoas já foram, prejudicadas? Quantas pessoas ficaram para trás? Ou seja, quando tem uma seca muito grande, que passa muito tempo sem chover, um dia vai chover. Mas você tem que medir o seguinte: quando começa a chuva, quanto gado já morreu? Quanto gado? Então é importante saber o seguinte: qual é o prejuízo que foi criado ao país depois que esse país voltar a crescer. Que esse país vai voltar a crescer um dia, que vai gerar um emprego? Vai. Mas veja, nós geramos 22 milhões de empregos em 12 anos. 22 milhões de empregos em 20 anos. Isso mesmo com a crise de 2008. Com a crise de 2008, em dezembro, esse país cresceu 7,5% em 2010. Então, a única forma de você crescer é fazer o que o meu amigo Antônio Costa está fazendo em Portugal. Você não faz o povo se sacrificar para contentar os ricos. Se tem um jeito de você fazer a economia crescer, é você distribuir os recursos arrecadados pelo país. É na distribuição do orçamento que você cuida de que política de desenvolvimento que você quer para um país. Tá? Se eu tenho um prato de comida e dou para uma pessoa só um vai comer. Mas se eu pego esse prato de comida e distribuo para 10 pessoas, eu vou alimentar 10 pessoas. Agora, do ponto de vista daquilo que é o quadro ideológico de Jair Bolsonaro, a democracia no Brasil corre riscos com este governo? Eu acho que a democracia já está correndo risco. Porque o Bolsonaro ele é muito despreparado politicamente. Ele não faz questão de ser diferente. Ele é um cara que acha bonito ser grosseiro, ele acha bonito ofender as pessoas, ele acha bonito ofender, o presidente da França, ele acha bonito ofender o presidente, da Argentina, ele acha bonito se meter nas eleições de outros países, ele dá palpite, sobretudo, menos sobre o seu país. Ele deveria estar, nesse momento, preocupado como gerar empregos nesse país, como pagar salário nesse país, como fazer a economia voltar a crescer, como fortalecer a educação, como fazer investimento em ciência e tecnologia, como cuidar do meio ambiente. Tudo isso é tema que não interessa ao Jair Bolsonaro. Então, ele é um destruidor. É um destruidor, de obras prontas. E eu acho que é um destruidor da democracia. Como é que vê esta tentativa de normalização da ditadura militar brasileira que está a ser feita pelo presidente Bolsonaro? Não entendi a pergunta. Como é que vê esta tentativa de normalização, de aceitação da ditadura militar brasileira que está a ser feita pelo presidente Jair Bolsonaro? Essa é uma das coisas mais graves que acontece no Brasil. É que ele e um tipo de gente que apoia ele querem mostrar para a sociedade que não houve ditadura militar no Brasil. Querem mostrar que não houve censura, que não houve tortura, que não houve crime, que os bandidos, na verdade, não existiram. É isso que eles querem mostrar. E com uma virulência de discurso muito forte, com uma prática, de combate ao crime à base da milícia. Hoje quem mata muito nesse país é a polícia. E, sobretudo, jovens pretos na periferia. Não sei se você sabe, mas no Brasil nesse ano, já mataram 5 crianças de bala perdida da polícia. A criminalidade foi outro dos temas da última campanha eleitoral
e o atual presidente brasileiro considera que permitir a venda indiscriminada de armas é uma forma de combater a criminalidade. Concorda com isto? Não. A forma de você combater a criminalidade é você gerar empregos, é você colocar a meninada na escola, é você fazer mais universidade. O que vai acabar com a criminalidade é um livro na mão e uma carteira de trabalho na outra mão. A hora que você tiver emprego, salário e educação, a criminalidade vai cair. Enquanto você estiver aumentando a pobreza, enquanto você estiver aumentando, sabe, aqueles que não têm oportunidade, você não vai diminuir a pobreza. Você não vai diminuir a violência. Recentemente, houve toda uma questão em torno da Amazónia. O presidente francês, o presidente Jair Bolsonaro. A Amazónia é um problema global ou é um assunto brasileiro? Vamos ver o seguinte. A Amazônia é uma propriedade brasileira que desperta interesses mundiais. Por quê? Porque a Amazônia é a maior reserva florestal do mundo. A Amazônia tem uma rica biodiversidade. Então o Brasil, e eu fiz isso, o Brasil pode, sendo dono da Amazônia, a Amazônia pertencendo ao Brasil, o Brasil pode fazer acordo com outros países para ajudar no combate ao desmatamento da Amazônia, no combate às queimadas da Amazônia e na exploração científica da nossa biodiversidade. Sem que o Brasil abra mão da soberania da Amazônia. Não dá para o Macron dizer que a Amazônia é propriedade da França, apesar que a França tem um pedaço da Amazônia na Guiana Francesa. Pequeno. Pequeno. Mas a Amazônia é brasileira. Mas o Brasil pode, e eu fiz o acordo que eu fiz com a Alemanha e com a Noruega, que criou o fundo para ajudar a Amazônia, foi feito no meu governo. E o Brasil tem que fazer acordos para ajudar a preservar a Amazônia, para ajudar a explorar corretamente a Amazônia, do ponto de vista da indústria farmacêutica, do ponto de vista, sabe, da exploração da nossa rica biodiversidade e da manutenção de um ecossistema que é bom para todo o planeta. Ora, eu estou a colocar esta questão da Amazônia porque a ecologia e o ambiente estão a tornar-se urgências para um número crescente de cidadãos à escala planetária. Como é que se acha que se deve responder a esta questão, a esta urgência que vemos os jovens em manifestações pelo mundo inteiro? Como é que acha que se deve responder a esta Veja, o Brasil é um país, eu diria, abençoado por Deus. Ou seja, se você olhar o mapa mundi, você vai perceber que o Brasil é o país que tem o maior potencial de produção agrícola do mundo. Agora, para aumentar a produção agrícola no Brasil, você não precisa fazer desmatamento. Você pode aproveitar os milhões de hectares de áreas degradadas que existem. Você pode criar gado no sistema de confinamento. E você aumenta a produção por hectare com a aplicação de novos conhecimentos genéticos e não precisa aumentar tanto a área produtiva. Sabe, não há nenhuma razão para que os plantadores de soja, de arroz, de feijão, os criadores de gado, tenham que desmatar. Não precisa. É irresponsabilidade. E é, no fundo, uma perspectiva de valorização da terra para se ganhar dinheiro. Agora um outro assunto. Em Portugal, o José Sócrates é seu amigo. Não foi condenado, mas está debaixo de uma acusação muito pesada. Do que se conhece do processo, há alguma semelhança? Acha que há alguma semelhança entre o seu caso e o dele? Eu não conheço o caso do meu amigo Sócrates. É importante, Paulo, te dizer uma coisa. Olha, eu tive uma relação extraordinária com o Jorge Sampaio. Eu tive uma relação boa com o Gutierrez quando ele era prefeito de Lisboa. Eu tive uma relação com o Durão Barroso. Eu tive relação com o Cavaco Silva. Eu tive muito boa relação com o Sócrates. Tive relação com o Passos Coelho. Tive relações com o Antônio Costa, que veio me visitar dia 30 de abril de 2014.
estou muito feliz com a vitória do Antônio Costa. Muito feliz. Porque ele está provando que, se quiser resolver o problema de um país, é fazer com que o povo tenha oportunidade de trabalhar e oportunidade de consumir. Pois bem, eu sou muito amigo do Sócrates, gosto pessoalmente do Sócrates. O fato de um cidadão ser acusado não quer dizer nada. Aqui no Brasil se acusa todo mundo de todas as coisas. O que é importante é que quando você acusa uma pessoa, você tem que provar. Ou seja, se o Sócrates foi acusado por alguém, esse alguém que o acusou tem que provar. Se não provar, essa pessoa tem que ser punida. Porque senão, todos nós que fazemos política, estamos à mercê do mau caratismo da política. É por isso, não pensa você que eu sou bravo, não pensa você que eu estou aqui com raiva, não. Eu estou indignado, porque não é possível um país do tamanho do Brasil ver a canalice que foi feita por um juiz, por um promotor e por algum delegado contra a minha pessoa. Mas eu não estava a falar de si, estava agora a falar de... Então, mas eu não conheço a questão do Sócrates. Eu estou apenas dizendo que talvez ele esteja tão indignado quanto eu. Mas deixe-me dizer, o António Costa disse exatamente esta frase. Há justiça, o que é da justiça, referindo-se exatamente ao caso de José Sócrates. Não concorda que é assim que deve ser? Veja, eu acho que se a justiça for feita da forma mais democrática possível, dando total direito de defesa, e os acusadores mostrando prova concreta, e se a pessoa tiver provado que cometeu o crime, essa pessoa tem que ser punida. Tá? Se o Sócrates cometeu o crime, ele tem que ser punido. Se eu cometi crime, eu tenho que ser punido. Agora, quem me acusou de forma falsa também tem que ser punido. Também tem que ser punido. Presidente Lula, tenho uma última pergunta para lhe fazer. Já? Já. Ainda se acha um político com futuro na política? Olha, enquanto eu estiver vivo, eu tenho futuro. Eu estou convencido, você vai achar que é falta de modéstia minha, eu estou convencido que eu vou viver até 120 anos. Estou convencido que eu vou viver até 120 anos, se a ciência está dizendo que já nasceu o homem que vai viver 120 anos, está aqui. Vou viver 120 anos. Eu vou viver porque eu gosto de viver. Vou viver porque eu gosto de viajar esse país. Vou viver porque eu gosto de fazer política. E vou viver porque eu tenho certeza que é possível fazer com que os pobres sejam menos pobres. Que os ricos sejam menos ricos. E que as pessoas voltem a tomar café todo dia, almoçar e jantar. Que as pessoas possam viajar, que as pessoas possam ter acesso à cultura, ir a um teatro, ir a um cinema, ler um livro. Eu estou convencido disso. Estou convencido que para você fazer isso, você tem que confiar no povo brasileiro. Você precisa conhecer a alma do povo brasileiro, precisa conhecer o coração do povo brasileiro. E isso é o seguinte, está cheio de gente no Brasil que já leu mais livros do que eu, está cheio de gente no Brasil que já estudou muito mais do que eu, está cheio de gente que sabe falar mais línguas do que eu, mas eu duvido que tenha alguém que conheça a alma do povo brasileiro como eu conheço. Muito obrigado, Presidente Lula, por esta entrevista à RTP. Tá, obrigado a você e um abraço ao povo português.